Vocês viram que o Donald Trump respondeu Lula? E veio a público falar sobre Lula? Tá aí, ó. Tá aí, meus amigos. Veja só a fala de Donald Trump sobre Lula. Esta manhã eu tive uma ótima conversa telefônica com o presidente Lula do Brasil. Nós discutimos muitas coisas, mas a ligação foi mais focada na questão econômica e do comércio entre os nossos dois países. Nós vamos ter discussões futuras e vamos nos reunir num futuro não tão distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu gostei da conversa, nossos países vão mandar muito bem juntos. Eu tô falando aqui, eu já tô sendo, vamos dizer, não é nem alarmista a palavra, mas eu tô, né, acendendo o alerta pra vocês, tá? Do desastre que é pertencer a um campo político tocado por energúmenos. O bolsonarismo é um campo político de energúmenos, de oportunistas, de vagabundos de toda sorte, de gente que pratica abuso intelectual com todo mundo que o segue. E não é só, ai, velhinhas e velhinhos. Não, os velhinhos e velhinhas são abusados por eles. Mas tem gente nova abusada também. Na verdade, tem uma galera assim que cai no conto desses caras. Eu fico sempre olhando meio, puta que pariu, parece que a galera não tem desconfiômetro. O brasileiro parece que assim, vem com um software assim, você baixa um aplicativo no seu próprio software mental, tipo chamado Otário, BR Otário. E aí você baixa e você fica permanentemente caindo em conversa de pilantra. Eu acho uma coisa muito engraçada que um dos grandes vagabundos que eu conheço, que é o Rodrigo Constantino, ficava falando isso, não, o Brasil é um lugar que todo mundo quer ser malandro, né? Quase nem tem espaço para otário, mas na verdade, ele me falava, a demanda criada pelos otários gera uma oferta, né? Traz pra si a oferta de vagabundo. Aí muito vagabundo, incluindo ele próprio, fica lá, né, enganando as pessoas, engrupindo as pessoas com conversa mole. O bolsonarismo ficou lá naquele game, e a gente tem, vamos dizer, naturalmente por conta de questões que envolvem mais economia e auxílios e estratégias eleitorais, a própria chegada do Sidônio, o esconder da Janja, isso já geraria algum tipo de efeito eleitoral pro Lula. Mas outras coisas aconteceram. Há um marco, tá, dessa recuperação política do Lula que pode ser dado com a cagada que foi essa taxação tocada pelo Eduardo Bolsonaro, que ficou comemorando. Vamos lembrar, o Eduardo Bolsonaro ficou comemorando que o governo americano estava taxando o Brasil. E o Eduardo Bolsonaro, assim como não só o Paulo Figueiredo, mas toda a família do Bolsonaro, o Jair incluso, acham que as pessoas estão preocupadíssimas com o Alexandre de Moraes. E não é que o Alexandre de Moraes não seja um problema, ele é. O problema é que as pessoas não colocam este como o maior problema do Brasil. Porque não é. O Alexandre de Moraes nem de longe é um problema que as pessoas percebem como premente. As pessoas percebem o crime como premente. As pessoas percebem a inflação, a falta de capacidade de consumo, a falta de poder de compra como premente. Se você sai da tua casa, vai pro trabalho e volta todos os dias, você vai passar por vários percalços, vai perceber que a tua vida é difícil. Entendeu? E nesse sentido, assim, os problemas que te atingem não são ligados diretamente, ou sei lá, eles nem vão te lembrar da questão Alexandre de Moraes. Por mais que a gente vai aqui e ali encontrar as relações, não só do Alexandre de Moraes, mas com o STF. Porque o STF é muito problemático e existe o problema dele. Os bolsonaristas escolheram Alexandre de Moraes como um grande problema, porque isso é um problema do Bolsonaro. Eles sempre confundiram o antipetismo com o bolsonarismo e acham que o Brasil inteiro tem que ficar vivendo a causa deles. Porque nós precisamos libertar aquele bando de criminoso, que são criminosos, as pessoas que invadiram os prédios públicos lutando por uma intervenção militar são criminosos. Não tiveram julgamento, vocês já entenderam, né? Não tiveram julgamento, né? Beleza, concordo, mas no fundo são criminosos. Entendeu? Você não tem que ficar solidário aí. Ai, são pessoas que estavam lutando por um Brasil melhor. Os bolsonaristas nunca sabem explicar direito, né? Ah, não, eram pessoas que estavam protestando. Caralho, eu já protestei. Eu nunca invadi o Congresso Nacional por um protesto. Eu nunca invadi o STF. Eu nunca fiz isso pedindo ainda uma intervenção militar. Não vai ficar chamando que protesta, uma pessoa que protesta é igual aquelas pessoas. Não, mas né, eu não quero ficar entrando na derivada. Esse não é o assunto principal. Só que os bolsonaristas acharam que era. E aí deram de presente pro Lula uma luta terceiro-mundista contra o Trump. Porra, entregaram uma luta em que o Brasil é o underdog. As pessoas sempre torcem pro underdog. Se você for assistir Cavaleiros do Zodíaco, você vai torcer pro Seiya, que é um cavaleiro de bronze, contra um cavaleiro de ouro. É o underdog, o cara que tá abaixo enfrentando o cara acima. Dragon Ball, quando o Goku enfrenta o Freeza, era o monstro mais poderoso do universo versus o Goku. Todo mundo, você vai torcer pra um time menor contra um time maior na Copa do Mundo. Ai, pô, que legal, o time do Haiti ganhou da Alemanha. Ah, que da hora, você vai torcer, todo mundo torce pro mais fraco. Pois bem, contra os Estados Unidos, todo mundo é o mais fraco. Deram isso pro Lula. E o Lula sambou. Pra onde a coisa tá se encaminhando? Pra onde a coisa se encaminhou? O Trump,
Olha só, tem um... Nossa, bota isso na tela. Põe isso na tela. Olha o que o Sam Puncher tá comentando. Olha só. Fonte de ambos os governos. Ex-presidente Jair Bolsonaro não foi tema nem sequer citado na ligação entre Trump e Lula. Vamos lá. Veja o cenário, e esse é o cenário que é muito difícil para os bolsonaristas. Não, veja só, vou refutar isso aqui. De um lado, tá? Você tem o Trump, que quer bons acordos comerciais para os Estados Unidos e para si. Um bom acordo comercial que pode ser assim, fez algo de bom para a América, agora o mundo viu que tem que respeitar a América. Isso faz parte da imagem que ele vendeu para ganhar as eleições de 16 e depois a eleição de 24 agora. Esse era o produto Trump, junto com a imigração. Esses dois, o mundo vai respeitar, agora a América largou de ser otária no jogo. Beleza, argumento dele. O Lula pode entregar isso pra ele. E ele fez isso com várias nações. Ele fez vários acordos. O Trump saiu, né, metendo tarifa e depois fechando acordos positivos e mostrando, tô trazendo billions and billions in investment in our great country called America. You know? They are investing here just like I wanted. É isso aí. Ele tá conseguindo e ele vende isso pro público dele como uma vitória. Ele fez isso, então ele meteu essa pressão no Brasil e ajudou um aliado político, que é tanto o Eduardo quanto o Paulo Figueiredo, que estão ali, e o aliado político que é o bolsonarismo no Brasil. Talvez atendeu ao interesse do Marco Rubio em mudar, né, a dinâmica política na América Latina, ou seja, ele atendeu alguns interesses. Só que ele fez essas duas coisas. Pro Lula, isso chega aqui da seguinte forma. Chega o Eduardo Bolsonaro com o presidente americano taxando o próprio país. Aí ele falou, viu, esses caras são vendidos. Ainda foi coroado com uma bandeira americana numa manifestação supostamente patriótica, nacionalista, né? Aí o Lula fala que vai enfrentar os caras e que vai enfrentar que ninguém mexe com o Brasil. Cara, o Lula, todas as pesquisas demonstraram um aumento da popularidade do Lula com essa estratégia. Mais do que isso, a rejeição a todo o campo antipetista aumentou. Saiu uma pesquisa da CNN horrorosa pro campo da direita, mostrando todos os supostos presidenciáveis todos na caca. Aí você olha, pô, Lula aumentando popularidade, tá. Então, o Lula, nesse jogo, saiu ganhando. Aí os Bolsonaro, não, a gente vai sair ganhando, ó. Magnitsky no Xandão. Toma aí uma Magnitsky, Xandão. Gente, deixa eu falar uma coisa, porque as pessoas são muito inocentes. Sério, aí vocês ficam assistindo, sei lá, o Alan dos Santos. O site da mulher do Xandão tá fora do ar. Como é que eu vou explicar pra vocês, cara? Conhecendo um pouco do mundo real, o mundo concreto dos negócios aqui, tá? Vou explicar pra vocês. Um cara como o Xandão tá cagando pra isso. Um Xandão é um cara com muito dinheiro. Entendeu? E fazer blindagem patrimonial, eventualmente fazer os negócios lá pelo advogado. Você gira aqui, tira... Você faz isso numa boa. Vamos supor, Riso, que eu Renan, sofri uma Magnitsky, tá? Certo. E aí eu e meus familiares e amigos, né? Putz, fecharam o escritório do meu irmão. Pronto, tô aqui lenhado. Aí, eu tenho um cliente, né? Como é que ele vai ser atendido? Eu tenho o escritório do amigo meu ali, entendeu? Aí o cara vai, entendeu? Faz o negócio ali, manda o dinheiro pra não sei aonde, em nome de outra pessoa, aí manda pra um trust. Gente, resolver isso é a coisa mais fácil do mundo. Ai, não, mas o Xandão não tem Netflix. Pegamos ele! Aí ficaram os bolsonaristas fazendo isso, como se, tipo, tivessem pego o Xandão. Cara, vocês não pegaram ninguém. Ninguém. Vocês não pegaram ninguém. Quem entende de blindagem patrimonial, de como circular dinheiro e fazer negócio, nas instâncias que eles fazem negócio, porque o Alexandre de Moraes não é um varejista. Ele não é um varejista em que você podia ferrar. Não, cara, ele faz negócios com o escritório da esposa dele, com gente gabaritada. Então, definitivamente, ele não tá numa pior, cara. Ele não tá numa pior. Então, os bolsonaristas ficaram comemorando, ferramos eles! Quando não ferrou ninguém, cara. Você só gerou uma certa um inconveniente. Facilmente driblável. Um inconveniente facilmente driblável. E o Lula... Aí venderam que o Lula iria pra chegar no Trump desesperado. Ô Trump, salva o Xandão. Porque o Lula não foi fazer nada disso. O Lula foi fazer um acordo comercial pro Trump, que é o que interessa pro Trump. Na cabeça do Trump, sabe o que o Trump vai virar pra todo mundo e vai falar, eu ajudei meu amigo Bolsonaro e ainda fiz um negócio pro Lula. Foi maravilhoso. Fiz bem em todas as áreas. Pro Trump, risão. Tá aqui, ó. E combati o comunismo na América Latina, ajudei meu amigo Bolsonaro, botei Magnitsky por cima delas. E tá tudo bem. Foi great. Pro Lula, chega lá, faz um acordo, sai de adulto na sala, tira o peso do Trump pra cima dele no ano eleitoral, pinta, nós conseguimos negociar de igual pra igual com o primeiro mundo.
E os Bolsonaro vão ficar enganando lá os seguidores deles. Ah, é isso, o Xandão não vai poder usar o Netflix. Ó, eu vi que o Xandão ainda tem o WhatsApp, hein? A casa vai cair. Sério? Sério? E a galera achando. O carecão agora se ferrou. Desculpa, eu tô vendo esses caras ajudarem a reeleger o Lula. O que eu tô vendo esses imbecis, esses animais de teta aí da família Bolsonaro fazendo é reeleger o Lula. Porque eu, assim, ou alguém do Partido Missão vai concorrer a presidente. E a gente vai botar pra fuder nessa galera. Agora vi uma suposta... Putz, falei palavrão, né? Demorou? Pô, demorou quase 1 hora, 42 minutos, tá? Mas havia uma suposta candidatura invencível, que era... Havia uma suposta candidatura invencível, que era a candidatura do Tarcísio. Invencível, Riso. Era impossível o Tarcísio perder a eleição. E ela foi destruída pelo Eduardo Bolsonaro. E ele recorrentemente trabalha pra destruir essa candidatura invencível. Eu olho, Rizão, eu olho, eu falo assim, entendi. Que plano é esse? Não é a primeira vez que os Bolsonaro têm um plano e o plano é uma droga. Só lembrando, os Bolsonaro tiveram um plano. Quando pegaram o Eduardo Bolsonaro, tá? Desculpa, quando pegaram o Flávio Bolsonaro com a rachadinha, aí caiu lá com o Gilmar Mendes a ação. E eles viram, isso vai dar um problemão. A rachadinha envolvia o Flávio, envolvia outros membros da família. Os funcionários fantasmas estavam no gabinete do Flávio, mas já tiveram no gabinete do Jair. Tinha gente envolvida no gabinete do Carlos. Tinha lá, qual é o nome daquele operador que era do Jair, o Queiroz. Cara, era grana em caixa, casas compradas. Os Bolsonaro estavam peladinhos na frente do Gilmar. Acho que me pegaram, hein? Aí o que eles fizeram? Vamos fazer um acordo. O que vocês querem aí, o sistema? O que você quer aí? Olha, muito simples, entrega a Lava Jato. Bota os nossos caras na PGR, que aí a PGR mesmo vai desmontando a Lava Jato. Coloca esses nomeados aqui no STF, com essa composição a gente vai desconstruindo os julgamentos da Lava Jato. Ó, o Lula vai voltar pro jogo. Ah, boa, o Lula volta pro jogo, hein? Aí polariza e eu derroto ele, tá ok? Nas 4 linhas. Então, eles propuseram isso, o público deles falou, beleza, um baita plano. Não fui eu que propus. Eu acho muito esquecido. O PT ganhou por causa do MBL. Olha, não fui eu que propus esse plano horrível. Esse plano foi dito em público pelo Eduardo Bolsonaro como algo bom. Baita xadrez 4D. O homem sabe o que faz. O Bolsonaro tá há 28 anos lidando com as raposas. O Bolsonaro é mongol, todo mundo sabe disso. O Bolsonaro tem déficit de inteligência. Esse era o plano. O que aconteceu com esse plano? Foi um fiasco. Foi um desastre o plano dele. E o plano dele de enfrentamento à pandemia? Um desastre, um fiasco, garantiu que ele iria perder a eleição. E depois quando ele colocou o Centrão no governo dele, e o Centrão saiu distribuindo obras com o Tarcísio, fazendo obras no Nordeste, não, nós vamos virar o voto do eleitor do nordestino. Na eleição, o eleitor nordestino votou no Lula. Só que todo o dinheiro do Bolsonaro, do Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, foi colocado no Nordeste. Era o plano, confia no capitão. O capitão tem um plano. O que deu plano? Deu em nada. Aí o capitão tinha um plano também. Perdeu a eleição? Não. Aí era 3 copos empilhados, caneta. Não, olha só, onça vai beber água, o elástico é algema, a caneta vai assinar o decreto, não sei o quê. Tem um plano, tem plano. Os caras começaram a interpretar o plano. Foram pra frente do quartel. O Bolsonaro foi pros Estados Unidos. Os doidos do quartel foram lá, tentaram um golpe, se lenharam e terminaram enganados. Então a pergunta é, até quando vão achar que o Bolsonaro tem um plano? E que o plano é bom. Eu vi o plano. Que despretos. Que despretos. Puta, baita plano, né? Vamos lá. Eu vi o plano. Aquela minuta ridícula que foi levada lá pro Freire Gomes assinar. Os aliados deles lá pedindo, povo, vá para a casa do Freire Gomes. Era o plano deles. É essa gente que tá negociando agora com o Trump. Aí vocês acham, gente assim que tem um track record, né? Uma sequência de fiascos recorrentes. Não, mas agora eles têm um plano. Agora o plano... Que tal você só considerar que, em geral, eles são uns fracassados? Que tal imaginar que é isso? Porque agora, depois dessa ligação... Olha só, depois do Lula e o Trump se encontrarem na reunião da ONU, e ambos emitirem declarações positivas. Depois tem uma ligação telefônica agora já dando andamento, indo pra uma linha de acordo comercial. Agora os caras que ficaram vendendo, assim, praticamente uma guerra. O Trump ia fazer uma intervenção militar no Brasil. Agora eles precisam iludir a galera com outros argumentos. Veja só o palhaço, né, o patético Leandro Ruschel, né, um dos sujeitos mais patéticos. Resumo da conversa do descondenado com Trump. Nada mudou. Nada mudou o quê? Vocês estavam vendendo que o Trump estava indo pra cima do sistema. O que aconteceu? Houve algum recuo? Não.
O Brasil tá tudo igual. Ah, mas a Magnitsky chegou. Vocês não estão contando, é que vocês não contam pra vocês, que o Xandão não tá ligando pra isso. O Brasil poderia ter danos enormes se esse lance de Magnitsky terminasse em sanções para os bancos brasileiros. Tem algum banco brasileiro fora do SWIFT, fora do Sistema Internacional de Comércio e Transação de Dólar, meus amigos? Tem nada, tá tudo normal. O Brasil tá exportando e importando. Tá tudo normal. Ah, não, mas o Lula, né? Não, a Magnitsky no Xandão. Ninguém liga. Ninguém liga. Tá tudo normal. O Xandão vai prender o Bolsonaro. Gente, tá só lá fora, tá? É dia, são 3 horas e 47 minutos, tá só lá fora, não aconteceu nada com esses caras falaram. Vamos lá, agora vamos lá, Fábio Weingarten, esse tem que correr pra justificar, né? O ar-condicionado tá meio fraco. A mera ligação entre chefes de Estado que pensam e atuam de maneira absolutamente contrastante não quer dizer absolutamente mentira. Trump e Lula são 2 líderes populistas, bravateiros. 2 líderes populistas e bravateiros que se valem do seu carisma, tá? Se a gente olhar direitinho, eles são mais parecidos do que vocês imaginam. São 2 caras ultra personalistas que tratam seus partidos como movimentos ao redor da sua personalidade. Hoje, mais do que nunca, o trumpismo virou isso. Que são altamente patrimonialistas e que envolvem, inclusive, seus filhos na atividade política. Com coisas estranhas rodando. Entendi. Ambos organizam grandes jantares nas suas mansões, no período pré-campanha, com grandes empresários. Rubens Ometo frequentava a casa do Lula, o Trump usava a casa dele em Mar-a-Lago para reuniões. Cara, eles são bem mais parecidos do que você imagina, tá? Passados 10 meses para esse contato de hoje, somente evidencia o quanto a política externa atual é retrógrada, lenta e sem nenhuma tecnicidade. A tal química perfeita quer ter alicerces para deixar em pé com partícipes que promovem o terrorismo e seus aliados históricos. Ah, cara, isso é papinho pra enganar a tia do Zap. É esse a refutada que o cara... Olha só o que aconteceu, tá rolando nada de importante. Cara, os bolsonaristas estavam comemorando que eles não conseguiam... Assim, eles impediam que membros do governo atual tivessem conversas, o Rizzo vai lembrar, sim, com membros do governo Trump. Agora o Trump tá falando com o Lula, deixa isso público, elogia o Lula publicamente, mas o quê? Isso é parte de um plano? Vamos acompanhar aqui a Ana Paula do Vôlei, que vende inclusive cursos sobre política americana, né? Saiu a nota do Palácio do Planalto sobre a conversa por telefone entre Lula e Trump. Aqui é a melhor parte da nota, abre aspas. O presidente Trump designou o secretário Marco Rubio para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda Fernando Haddad. Ambos os líderes acordaram encontrar-se pessoalmente em breve. Ou seja, os secretores do Brasil não encontrarão com o Scott Bessent, o Howard Lutz, mas com Marco Rubio, secretário de Estado e profundo conhecedor dos laços ditatoriais de Lula com regimes totalitários como Cuba, país dos pais de Rubio. Trump, mais uma vez, puxou Lula cordialmente para dentro da Casa Branca. Duvido Lula querer encontrar Trump ao vivo e sozinho. Meu querido, na prática é o seguinte, o Lula encontrando ele ou não, o Lula vai vender aqui pro Brasil que ele está dialogando com o Trump como um adulto na sala. O Lula não precisa nem de um acordo com o Trump. O Lula não precisa de nada disso. Se o Lula ficar com impasse, dado que a crise que pintou não afetou o Brasil economicamente e só trouxe popularidade pro Lula, se ele fica com impasse, de um lado, se ficar tudo como tá, ele mantém uma briga que é bom pra ele, e se ele fecha um acordo e não acontece o que vocês estão falando, ele se sai bem. Ou seja, se há uma armadilha, o Lula pode só não cair nela, como não caiu até agora. O que eu tô avisando, assim, estão vendendo pra galera uma super estratégia que até agora não rendeu nada. E aí eu me lembro do passado, eu me lembro lá do... Todas as, né, besteiras feitas por Bolsonaro, eu começo a achar assim... Sabe o que eu me lembro recentemente, eu não vou votar, a estratégia da PEC da blindagem. Essa mesma turma agora quis convencer as pessoas que apoiar uma PEC pela impunidade era uma grande ideia. Uma PEC pra político ficar blindado assim, pro resto da vida. Talvez, não, pro resto da vida não, mas quando fosse deputado. Talvez a estratégia era uma porcaria. Era uma porcaria. Então meio que, vamos calçar a sandália da humildade aí, galera. Vamos lá. Agora Paulo Figueiredo, né? Estou em breves férias familiares, mas acordei embasbacado vendo a imprensa comemorando porque Trump colocou o Marco Rubio para negociar com o Brasil. Zero de avanço. O grau de desconexão com a realidade é patológico. Como disse, a luz no fim do túnel é um trem. Amigos, só de ter uma declaração pública do Trump e uma do Lula, o Lula tá levando isso na flauta. O Lula, por enquanto, o game tá bom pra ele.
Ah, se ele topar, ele vai lá pros Estados Unidos e conversa com o Trump e é só ele não topar aquela malandragem que o Trump faz com outros chefes de Estado ali. Um mamãe falei que o Trump faz com os outros caras. É só o malandro, o cachaceiro malandro, o vagabundo malandro, tá? O batedor de carteira que tá na presidência, esse malandro que tá na presidência da República do Brasil. É só esse malandro fazer o que ele fez a vida inteira dele. Que é ficar na flauta e é só entrar quando ganha, ó. Tum, 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 tum. Que é o que ele fazia quando ele era sindicalista. Um cara que desde a mais tenra... não digo adolescência, vai, mas a juventude, né? Ele era um jovem sindicalista. Já ganha com... Ó, aqui, ó, não entra nessa armadilha. Aqui você vai pra negociação, você vai, engana... O que o Lula fazia, meus amigos, só pra... Hello, de novo, tá sol lá fora, amigos. A profissão do Lula, quando ele tinha 20 e tantos alto pra 30 e poucos enquanto sindicalista, era ir, gerava uma greve. Aí ele ia lá no dono da empresa, fazia um acordo, pegava um dinheiro, botava no bolso, conseguia qualquer coisa pros trabalhadores e saía cantando vitória. Esse é o histórico do Lula. O Lula sempre foi um achacador de empresário. E depois saía de gostoso, ó, fiz um acordo. Isso, inclusive, tem um livro do Romeu Temo que conta, acontecia também na relação dele com a ditadura militar. A própria relação do Lula com a ditadura militar é uma relação super dúbia. Então, não tirem isso de perspectiva. Tá? Senão vocês vão ficar se iludindo aí. O Lula sabe jogar esse jogo. O Trump é um novo patrão. Ele vai ver como é que ele se coloca. Ele jogou esse jogo dúbio a vida inteira. Essa é a malandragem, assim, vamos dizer, que define a história do lulismo. Esse é o jogo que eles jogam. Então ele vai. E o Trump, se você olhar direitinho, joga o mesmo jogo. Ambos podem só ficar no namoro se a crise for boa pros dois. A crise, por enquanto, o Brasil não tá tendo nenhum efeito econômico, o Lula parece que é um herói. O Trump acena pros aliados dele aqui no Brasil, acena pra direita americana, faz um showzinho aqui, fala que tá jogando duro. Por enquanto, ninguém tá perdendo aí nesse jogo. O Brasil perde aqui, né? O Brasil se é pequena. Mas, né? Só tô falando porque a galera tá achando, né? Porque só pra entender, o objetivo era o quê? Ah, não, agora vencemos. Há uma Magnitsky no Xandão. Cara, o Xandão vai prender o Bolsonaro. Outra coisa pra gente não esquecer. Passou ou não passou aquele julgado maldito sobre as redes sociais que atinge as empresas de Big Tech no STF, Rafa Almeida Rizzo? É só checar. Julgaram. Eles estão regulando as redes sociais, amigos. Há meses. Vocês estão sabendo disso. Ah, mas as Big Tech estão lá. Com uma espada de Damocles lá no pescoço. O Gabriel Guedes falou, esses malas subestimam muito mula. Pois é. Amigos, o cenário pra 2026 mudou. Mudou. E os Bolsonaro vêm sendo os maiores responsáveis por isso. Poxa, os Bolsonaro já elegeram o Lula em 22. Estão trabalhando como nunca pra eleger o Lula em 26. Porque o que interessa pros Bolsonaro, no fundo, é a manutenção do monopólio deles sobre a direita. Ou sobre o campo antipetista. Então, a treta deles é só isso. Eles já estão aí brigando. É só sobre isso, não é sobre nenhum outro assunto. O Brasil, gente, o Brasil que se dane. O Brasil é aquele país que no meio da pandemia, o Bolsonaro cagava. O Bolsonaro não dava a mínima para aquelas pessoas que morriam na pandemia. O Bolsonaro não havia uma preocupação em ser um líder protetor das pessoas naquele momento. Veja, eu não concordo. Nunca concordei com os excessos que houve no negócio da pandemia. Mas eu sei que você tinha que ter medidas. E acima de tudo, você tinha que ter uma preocupação legítima e uma sinalização legítima do presidente da República em buscar o melhor pra resolver o assunto. O problema do Bolsonaro naquela crise da pandemia é que ele em nenhum momento quis buscar o melhor pras pessoas. Ele queria provar uma tese alternativa dele pra falar que ele não se submetia àquilo. Vai tomar banho, cara. As pessoas... Tinha gente em pânico e tinha gente morrendo efetivamente. Gente, foram 700 mil pessoas. Não é um número desprezível, 700 mil pessoas morrerem num período de um ano e pouco. E esse cara não passou isso. Então, né, ele nunca ligou pro Brasil. O Brasil, pra ele, é uma ficção, que tem uma bandeira verde e amarela, que ele se vincula a ela. Aí que tem uns minérios pra ele ficar falando de nióbio e tal. E os militares, é isso. E ele gosta de ficar associado a isso. Ele é um homem muito pequeno. Então esses caras só estão preocupados em manter a hegemonia sobre o campo da direita e agora o Bolsonaro não ser preso. É só isso. Aí você tá pegando um campo político que envolve as pessoas mais produtivas do Brasil, porque sim, o antipetismo, se você for pegar os dados, ele envolve as pessoas que são produtivas. Se você for pegar quem vota no PT, a massa de pessoas que não são economicamente ativas é muito maior do que as pessoas que votam no bolsonarismo, entendeu? Então, poxa, as pessoas que infelizmente são antipetistas estão presas numa ficção, estão presas numa ilusão, que é essa ilusão do bolsonarismo, que naturalmente também tá mais presa entre as pessoas mais velhas.
Mas ela que cria, vão criando suas novas histórias, como por exemplo o Vagabundo Farsante do Nicolas, que é um vagabundo farsante, que é a reedição desse discurso. Só que isso não vai funcionar, porque o Brasil, assim, o Brasil está se encaminhando para um cenário muito ruim nos próximos anos. E o antipetismo, a direita, o Brasil economicamente ativo, de verdade não veio com uma resposta sólida. A resposta sólida, infelizmente, eu digo infelizmente, digo pesar, está sendo construída do zero por nós. E por que eu falo infelizmente? Porque, infelizmente, as pessoas não estiveram conosco, como estiveram antes no período do impeachment, tá? Nos abandonaram para ficar defendendo e glorificando um cara como o Bolsonaro, e agora viram que deu ruim. Hoje, muitas pessoas inteligentes e capazes, gente que trabalha no mercado financeiro, empresários e tal, estão fazendo oi sumida pra gente. Como é que vocês estão? Renan, eu vi que você pontuou na pesquisa presidencial. E o partido, vocês estão conseguindo montar? Que legal. Que legal, cara, que legal, mas assim, a gente podia ter feito isso há 7 anos atrás. Vocês optaram por embarcar no Bolsonaro. Se a gente tivesse feito isso há 7 anos atrás, a gente tava numa outra situação no jogo. Não, é verdade, é verdade, é verdade. Assim, todo mundo vai ter que fazer uma meia-culpa, e é real. Ia falar, talvez a gente embarcou num puta de um estelionato, num golpe tocado por um bando de vagabundo, uma gente desqualificada chamada bolsonarismo. Ou a gente vai se esquecer. Então logo o Trump ganhou a eleição nesse ano. Foi agora, né? Ele ganhou a eleição e assumiu esse ano. Que ele meteu nos próprios... Gente, nos próprios seguidores, ele botou uma moeda, uma shitcoin, uma moeda golpe lá, tocada com gente de cripto do próprio governo dele. Ele enganou os próprios caras. Aí o Milei mandou uma dessas. Acho que a Meloni mandou uma dessas. Aí o Eduardo Bolsonaro, para não ficar de fora, fez a dele também, a Patriota Coin. São os grifters, que é o nome em inglês, que é basicamente o nome pra picareta, golpista, aplicante, 171. Galera, isso aconteceu agora esse ano. Inscreva-se no canal MBL de Aço e ative o sininho para receber mais vídeos em primeira mão. Deixarei 3 vídeos aqui para você continuar assistindo.